25 de novembro de 1940. Os Estados Unidos ainda se recuperavam da Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial assolava a Europa. Na tela dos cinemas, precedendo o filme principal, um pequeno curta de animação chamado, abre aspas, Knock Knock, fecha aspas, era exibido. Ele apresentava um personagem secundário de Andy Panda, um pássaro ruivo de topete vermelho e risada estridente. Você, no seu DVD de Pica-Pau contendo 100 episódios, ou até assistindo mesmo na Record, no SBT, eu já assisti esse desenho em tantos lugares que eu nem lembro mais, mas eu acho que passava na Record. Você lembra que às vezes tinha aquele Pica-Pau que a gente chamava de Pica-Pau maluco, né? Que ele era um pouco maior, mais colorido até e bem mais doido, que ele participava de um episódio aí que ele tá lá na casa do Panda, que o Panda consegue botar sal no rabo dele. Enfim, o Pica-Pau de fato surgiu aí. Ele era um personagem secundário de Andy Panda. Enfim, aquele passarinho incômodo, criado quase como uma solução de roteiro de última hora, acabaria se tornando um dos personagens mais duradouros e amados da história da animação. 8 décadas depois, caramba, 80 anos, Pica-Pau não é apenas um desenho animado, é um fenômeno cultural que transcende gerações, idiomas e continentes, especialmente em um país, o Brasil. Aqui, o passarinho anarquista não é apenas famoso, ele é uma instituição. Foi o primeiro desenho animado exibido na história da televisão brasileira em 1950. Sua risada ecoou em lares de norte a sul e sua presença garantiu à Record a vice-liderança de audiência, desbancando até Chaves. Mas o que faz o Pica-Pau tão bom? Porque é um personagem criado há mais de 80 anos que, seco por definição, é sádico, mentiroso e muito divertido, ainda faz sucesso. Porque é uma ave politicamente incorreta que resolve tudo na base da marreta e da trapaça conquistou corações tão profundamente. A resposta está em sua alma. Pica-Pau é a personificação da anarquia em forma de desenho. Ele não segue regras, não respeita a autoridade e não pede desculpas por existir. Ele é o herói que, quando a situação aperta, não chora. Ele arma uma bomba ou dá uma martelada na cabeça do Leôncio. Toda grande história tem uma origem peculiar. A do Pica-Pau começa com uma lua de mel. Walter Lantz, o criador do personagem, estava em viagem com sua esposa, Grace Stafford. Hóspedes em uma cabana, eles foram incomodados inexansavelmente por um pica-pau real bicando o telhado. Barulhento, insistente, impossível de ignorar. Grace olhou para o marido e disse: isso poderia render um bom desenho animado. Walter Lantz gostou da ideia. Anos depois, Grace se tornaria a dubladora oficial do personagem, emprestando a sua voz ao pássaro por mais de 3 décadas, sem ser creditada no início, para não estranhar, entre aspas, o público. A outra versão sobre o nascimento do Pica-Pau. O roteirista Ben Burgess Hathaway, cujo apelido inspirou Pernalonga, estava trabalhando em um curta do Andy Panda e sugeriu um pássaro barulhento para facilitar a animação de uma cena. Era uma ideia simples, funcional, mas Lantz propagou a versão romântica da lua de mel em entrevistas. Então, a avant-garde não intencional. O que poucos sabem é que o Pica-Pau tem uma ligação surpreendente com o movimento de arte vanguardista. Os primeiros curtas, dirigidos por Seamus Courtney, foram influenciados por sessões de cinema no American Contemporary Gallery em Los Angeles. Lá, Courtney teve contato com artistas modernistas e cineastas experimentais como Oscar Fischer e Man Ray. O resultado foi uma animação inovadora. Ele transformou explosões em filmes estroboscópicos experimentais de 7 segundos, cheios de arte abstrata e cores contrastantes. O Pica-Pau se tornou, sem querer, um ícone da contracultura. E também teve indicações ao Oscar e estrela na Calçada da Fama. O Pássaro Louco chegou, logo ganhou reconhecimento da crítica. 2 curtas foram indicados ao Oscar de melhor desenho animado. E também foi indicado de melhor canção.
Nos anos 90, para celebrar seus 50 anos, o Pica-Pau ganhou uma estrela na calçada da fama de Hollywood. A música tema The Woodpecker Song vendeu cerca de 250 mil discos em apenas 10 dias. No centro da grandeza do Pica-Pau está sua personalidade. E que personalidade! Estudiosos de comunicação o definem como um anti-herói, um personagem que, embora infringindo a lei e sendo moralmente contraditório, atua mais como herói do que vilão. Simplesmente nem bom nem mal, apenas livre. E aqui, Pica-Pau é tão foda, como várias outras obras que eu já trouxe aqui, que já tem pesquisa envolvida aqui, né? A pesquisadora Elza Dias Pacheco argumenta que o problema do bem e do mal não fica evidente. No Pica-Pau, pois as suas características são de herói delinquente, diferente dos desenhos da Disney, onde o vilão é claramente identificável, bruxas, monstros. Os antagonistas do Pica-Pau são figuras cotidianas: Leôncio, o urso dono da floresta, Zé Curubu, o trambiqueiro, Zé Jacaré, o preguiçoso. O Pica-Pau não é agressivo por maldade, pelo menos em algumas versões. Ele é reativo. O especialista em comunicação Cristiane Lamas aponta que ele vai de encontro apenas a quem está perturbando a sua paz. Isso é fundamental. Na cultura americana, que preserva os direitos individuais acima de qualquer ordem social, o comportamento reativo do personagem é válido. Ele não começa a confusão, ele a termina, pelo menos em algumas versões. E o que o torna tão bom? Pesquisas apontam que o perfil do personagem é descrito por crianças como extremamente ativo e rápido, alegre, feliz e forte, excitante, inteligente, simpático, bonito, tendendo a ser ligeiramente mau, desagradável, desonesto e agressor verbal, muitas vezes perigoso e grosseiro, agressivo e agressor físico. É essa mistura contraditória que fascina. O Pica-Pau é mau o suficiente para ser interessante, mas carismático o bastante para torcermos por ele. Ele nos permite, como espectadores, experimentar a transgressão sem culpa. Quando ele martela a cabeça de Leôncio, é porque Leôncio mereceu, na maioria das vezes. Então, temos a roleta dos vilões, porque diferente de outros desenhos, o Pica-Pau não tem um arqui-inimigo fixo. Ele enfrenta uma galeria de figuras que, curiosamente, são versões cômicas de arquétipos sociais. Leôncio, o capitalista dono da terra, Zé Curubu, o malandro concorrente, Zé Jacaré, o preguiçoso atrapalhado e, não vamos esquecer do maioral, Luiz Espalha Lixo, que é um bandido que espalha lixo. E tem uma rotatividade que mantém o desenho sempre fresco, porque nunca há um único vilão para cansar o público. Então, o humor do Pica-Pau não é sutil, é pastelão, é caótico e é violento na medida certa. E é a simplicidade que funciona, porque segundo a pesquisadora, existe o problema e ele tem que ser resolvido. Para tal, são criadas inúmeras situações. Assim, a ausência de continuidade. Enquanto na Walt Disney se preocupava com leis de percepção e continuidade para garantir o verossímil, entre aspas, Walter Lantz jogou essas regras pela janela, porque a continuidade é desnecessária. O Pica-Pau pode sair de uma explosão em um quadro e estar intacto no seguinte. A direcionalidade é tão bem construída que a inteligibilidade do desenho é garantida. Isso permite que o Pica-Pau faça coisas que nenhum personagem realista poderia fazer. Ser explodido, esmagado, derretido e reaparecer no episódio seguinte como se nada tivesse acontecido. A risada, que é a marca registrada do Pica-Pau, é uma das mais reconhecidas do cultura pop. Originalmente feita por Mel Blanc, o mesmo dublador do Pernalonga, depois por Ben Hardaway e finalmente por Grace Stafford. No Brasil, a risada foi dublada por Garcia Júnior, que começou sua carreira aos 10 anos justamente dublando o Pássaro. E Garcia Júnior, para você, tem cara conhecida, eu posso até estar errado, mas ele é o dublador oficial do Arnold Schwarzenegger, pelo menos na maioria dos filmes, e também é o dublador do Negan em The Walking Dead. Posso estar errado.
E a risada é tão icônica que um estudo acadêmico constatou que ela é o principal elemento que as crianças imitam, mas apenas por divertimento, sem causar consequências negativas. Pica-Pau é um sucesso mundial, mas no Brasil ele é um fenômeno de proporções épicas. Em 19 de setembro de 50, a TV Tupi foi ao ar pela primeira vez. O desenho escolhido para inaugurar a história da televisão no país, Pica-Pau, legendado, mas ainda assim um sucesso imediato. Desde então, o passarinho percorreu um caminho invejável. TV Tupi, Record, SBT, Globo e de volta à Record em 2006, quando a Record readquiriu os direitos e passou a exibir o desenho diariamente às 18 horas. O resultado foi avassalador. A emissora alcançou a vice-liderança no horário, desbancando até as exibições de Chaves no SBT. E tudo que faz bom aqui, que fez história, tem a dublagem brasileira envolvida, porque animes como Dragon Ball, Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco tem um grande peso aqui no Brasil por conta das atuações dos dubladores que realmente deram alma. E aqui Garcia Júnior, que dublou Pica-Pau pela primeira vez, que foi seu primeiro trabalho, que mais tarde o tornaria famoso por vozes como Simba do Rei Leão, He-Man, entre outros, como eu já havia falado. E o resultado foi tão bom que ele acabou ganhando um personagem. Pica-Pau não é um desenho educativo, ele não ensina a compartilhar, não incentiva a gentileza, não resolve problemas no diálogo, ele resolve na marretada e por isso, ao longo das décadas, gerou controvérsia. A violência é um problema? Enfim, estudos acadêmicos investigaram que se o desenho influencia negativamente as crianças, uma pesquisa com os alunos foi feita. Os alunos de 10 a 12 anos, na cidade de Três Cachoeiras, no Rio Grande do Sul, concluiu que, apesar do desenho conter cenas de trapaças, de respeito, entre outras coisas, as crianças têm capacidade de análise e criticidade sobre a realidade. A pesquisadora também ela afirma que atribuir Pica-Pau com problemas sociais é exagero e concordo com ela. Você aí cresceu assistindo Pica-Pau, cresceu assistindo Dragon Ball Z, que é de fato um anime de luta, cresceu assistindo Cavaleiro do Zodíaco, ou você é mais novo, cresceu assistindo Naruto, One Piece, e isso não influenciou você ser uma pessoa violenta, muito pelo contrário. Eu acho que isso aí vai dos problemas e da criação de cada um, e os desenhos não têm influência nenhuma nisso. Como diz aquele cara de Todo Mundo em Pânico, não é os desenhos ou as séries que inspiram assassinos, é o cancelamento deles. Tá repreendido. E Pica-Pau virou um mascote universal. Ele é um dos mascotes, né, oficiais da Universal Studios, ao lado de outros ícones da animação. Em 2020, o Pica-Pau completou oficialmente 80 anos, mais de 200 curtas produzidos, uma estrela na calçada da fama, indicações ao Oscar e uma legião de fãs no Brasil que não mostra sinais de diminuir. O canal do Pica-Pau no YouTube em português continua crescendo com mais de 5 milhões de inscritos. A nova série animada, disponível no Amazon Prime Video, apresenta o personagem para uma nova geração, mantendo o humor caótico que sempre o definiu. Por que ele ainda faz sucesso? O cronista da Gazeta Digital escreveu em 2008: parece existir algo de mais legítimo que o baixo preço e o custo zero de produção para manter no ar estes velhos desenhos animados. Ele sugere que a resposta está na simplicidade dos enredos e na clareza dos personagens. E por que Pica-Pau é tão bom? Porque ele é honesto, ele não finge ser educativo, não tenta ensinar lição de moral, não se desculpa por ser quem é. Ele é um pássaro anárquico, egoísta, vingativo e muito, muito engraçado. Porque nos permite, por 5 a 7 minutos, fugir das regras, martelar Leôncio na cabeça, explodir Zeca Urubu, rir da desgraça alheia sem culpa, porque no fundo, todos nós, às vezes queremos ser o Pica-Pau, o que não segue regras, o que não pede desculpas, o que vence no final. O crítico de comunicação escreveu que entender o Pica-Pau como anti-herói é, acima de tudo, assumir que o personagem, apesar de suas contradições morais, atua mais como herói do que vilão. E por falar em sociedade, o Brasil adotou Pica-Pau como nenhum outro país.
Somos o lugar onde ele faz mais sucesso, onde sua risada é mais alta, onde sua irreverência encontra eco em um povo que também gosta de rir das dificuldades, de subverter a ordem, de dar um jeitinho brasileiro. O Pica-Pau é atemporal. Não envelhece porque sua essência, a anarquia, a criatividade e a vitória do esperto sobre o poderoso não envelhece. Ele sobreviveu à guerra, à televisão, à internet e ao politicamente correto. E enquanto houver alguém para rir de uma marretada bem dada, ele continuará voando. Porque, no final das contas, como o próprio pássaro diria com aquela risada inconfundível, e a gente ri junto.